E aí, galera, tudo bem? Aqui, professor Anderson. Hoje vou começar a falar com vocês, galerinha do ensino fundamental, com relação à proporção e também vou estar falando sobre a questão de razão. Então, nós vamos falar hoje sobre razão e proporção. O que que é proporção? O que que é uma razão? A razão a gente já vai tirar como base. Uma razão é uma fração, certo? Agora, o que que é proporção? Tudo que é proporcional. O que que eu falo? Sempre eu pego um exemplo simples. Se eu quero fazer um bolo, eu tenho que seguir a receita. Se eu quero dobrar esse bolo de tamanho, eu tenho que dobrar o quê? Eu tenho que dobrar os meus ingredientes. O quê? O que que significa? Nós estamos trabalhando proporcionalmente. Se eu quero, por exemplo, se eu quero um bolo, eu vou seguir as suas medidas. Um copo de farinha, dois ovos, uma colher de açúcar. Ah, professor, e se eu quero dois bolos? O que que vai acontecer? Que eu quero aumentar o bolo, eu quero dobrar o bolo. Eu vou ter que dobrar também as minhas medidas. Então, isto é a questão de quê? Isso é a questão de proporção. Então, a proporção, ela vai te dar essa ideia, certo? Então, o que que nós podemos falar aqui que é proporcionalidade entre grandezas? Vamos entrar nesse assunto. Definimos por grandeza tudo aquilo que podemos contar e medir. Tudo que for contado e medido é relacionado a grandezas. O que, por exemplo, tempo. A gente pode contar o tempo? Pode. Nós podemos contar a velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outras coisas que a gente vai falar também. Como que as grandezas são classificadas? Eu posso ter grandezas diretamente proporcional, como eu posso ter grandezas inversamente proporcional uma à outra, ok? Vamos dar sequência ao vídeo aí para vocês estarem entendendo. Vou fazer o exemplo. Pessoal, igual eu falei para vocês, quando a gente fala sobre proporção, nós temos diretamente e temos inversamente proporcional. Então vamos começar primeiro a falar sobre a diretamente proporcional. O que que é essa grandeza diretamente proporcional? Por exemplo, se eu vou aumentar uma grandeza, a outra também vai aumentar. Se eu vou dobrar a minha variação, a outra que é dependente dela também vai dobrar, certo? Então, aí o que que acontece? Se eu vou comprar, por exemplo, 1 litro de gasolina, eu vou pagar R$ 4. Se eu vou comprar 2 litros de gasolina, eu vou pagar R$ 8. Se eu for comprar 3 litros de gasolina, eu vou pagar R$ 12. Ou seja, eu estou aumentando a quantidade de litros, então eu vou aumentar a quantidade de valor que eu vou pagar. Então, o que que acontece? As grandezas, elas estão andando junto. Então, isto é diretamente proporcional. Se eu aumento uma grandeza, a outra grandeza também vai ser aumentada. Independente, se eu aumentar 10 vezes uma grandeza, a outra vai ter que ser aumentada 10 vezes também. Aí, o que acontece? Ah, professor, mas se você reduzir uma grandeza, a outra também vai reduzir. Então, quando eu falo diretamente proporcional, uma depende da outra, o que acontecer com uma vai acontecer com a outra. Se eu dobrar uma grandeza, a outra também vai ter que ser dobrada. Então, conseguir entender a situação. 1 litro de gasolina, R$ 4. 2 litros de gasolinas, eu vou pagar R$ 8. Então, se eu dobrar a quantidade de litros, eu tenho que dobrar a quantidade de valor que eu vou pagar. Isto é um exemplo de como é uma razão diretamente proporcional. Então, a gente tem que andar o seguinte: se é proporção, a razão das duas vão ter que ser igual. O que que é a razão no caso? Ah, se era 1, foi para 2, então a razão é 2. Então, se era 4, foi para 8. Então, eu dobrei também. Então, a minha razão seria isso. Certo, pessoal? Ok? Vamos lá. Pessoal, vamos ver esse exemplo aqui para vocês entenderem a questão da proporcionalidade e a questão da razão. Certo? O que que a gente vai fazer? Vamos lá. Exemplo. Um automóvel move-se a 60 quilômetros por hora em determinado período. Consegue percorrer 240 quilômetros. Se esse automóvel estivesse a 120 quilômetros por hora, ele conseguirá percorrer 480 quilômetros no mesmo período. Então vamos observar. Nesse caso,
foram observadas duas situações diferentes para grandezas de velocidade e distância. Na primeira situação, podemos escrever a seguinte razão. Lembra que eu falei para vocês que razão é o quê? Razão é fração. Então, olha só. Na minha primeira, eu posso pegar a razão entre a quilometragem por hora sobre quantos quilômetros que ele percorreu. Então, ele tem 60 quilômetros por hora sobre 240. Esta é a minha razão, certo? Na segunda situação, qual que é a razão? A razão é 120 quilômetros por hora sobre 480 quilômetros que foi percorrido. Aí observa o detalhe. Se a minha primeiro detalhe que ele me falou no enunciado, eu peguei a velocidade sobre o quê? A velocidade sobre a distância percorrida. Então, na minha segunda situação, eu tenho que fazer a mesma coisa. É velocidade sobre distância percorrida. Esta vai ser a minha razão. Aí eu vou observar, eu tenho 60 sobre 240. Eu tenho 120 sobre 480. Aí, professor, o que é então? Essa é uma grandeza de velocidade sobre uma grandeza de quê? De distância. Então, é um comprimento, não é isso? Então, eu tenho velocidade e eu tenho comprimento. Observa o seguinte, se eu falo para mim, eu estou a 60 km por hora, eu vou percorrer 240, se eu dobrar a minha velocidade no mesmo espaço de tempo, não é isso? Então, se eu dobrar a minha velocidade, se eu estou de 60 passar para 120, o que vai acontecer com a minha distância no mesmo período, no mesmo espaço de tempo? Então, se era 60, passou a 120. Então, de 240, eu vou conseguir percorrer o dobro. Então, o dobro de 60 é 120. Então, o dobro de 240 também é o quê? É 480. Aí, nós vamos observar o seguinte. As razões. Observe que ambas as razões têm um resultado de 0,25. Ou seja, se eu dividir 60 por 240, eu vou encontrar 0,25. Se eu dividir 120 por 480, também eu vou encontrar o quê? 0,25. Isto indica que eles são o quê? Que essa é uma razão proporcional. As duas proporções minhas foi igual a 0,25. Entendeu a situação? Então eu posso afirmar que elas são o quê? Proporcionais. E aí eu falo para mim, professor, essa daí é diretamente ou inversamente proporcional? Vamos observar. O que é diretamente proporcional? Se ele aumenta uma unidade, a outra unidade também tem que ser aumentada. Então, no caso, as duas unidades estão acompanhando. Eu aumentei a velocidade, eu aumentei a distância. Isso indica que é diretamente proporcional. Pessoal, agora vamos falar sobre a grandeza inversamente proporcional. As grandezas inversamente proporcional. O que nós vamos fazer? O que é a grandeza inversamente proporcional? Se eu aumentar, se eu dobrar uma grandeza, a outra vai ser reduzida pela metade. Então, vamos fazer um exemplo. Eu vou sair de uma cidade, de um ponto A até um ponto B. Eu estou a uma velocidade de 60 km por hora. Eu vou gastar 1 hora para chegar até a minha cidade B. Mas se eu pegar e dobrar a velocidade, o que vai acontecer com o meu tempo? O meu tempo vai reduzir pela metade. Se eu triplicar a minha velocidade, eu vou o quê? Vou reduzir o meu tempo, vou dividir ele em 3 partes. Então, se eu gastei 60 minutos a 60 quilômetros, a 180 quilômetros, iria gastar o quê? 20 minutos. Se eu estou aqui, por exemplo, eu vou sair a 60 quilômetros da cidade A até a cidade B, o que acontece? Eu vou gastar 1 hora, 60 minutos. Se eu estou na cidade A até a cidade B, se eu dobrar, se era 60, for a 120, o que vai acontecer com o meu tempo? O meu tempo vai ser dividido pela metade. Então, quando eu falo inversamente proporcional, um vai aumentar e o outro vai estar reduzindo, certo? Então, vamos lá. Uma grandeza inversamente proporcional é quando as operações inversas são utilizadas. O que são inversas? Uma é multiplicação, a outra vai ser o quê? Vai ser uma divisão. Se dividir primeiro, depois a outra vai multiplicar. Então, por exemplo, se eu reduzir a minha velocidade, eu vou demorar mais para me chegar na minha outra cidade, certo? Então, se eu aumento, a outra vai diminuir.
Então, nós já podemos pegar aquela questão. A velocidade e o tempo, elas são consideradas grandezas inversas, pois aumento a velocidade, eu vou reduzir o meu tempo. Aumento o meu tempo, eu estou diminuindo a minha velocidade. Pessoal, para os vídeos não ficarem longos, ficarem cansativos, eu vou estar dividindo sempre os vídeos, tá? Em questão de 12 a 15 minutos, para a gente não ter que ficar com aquele vídeo cansativo, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero que vocês deixem um like aí, se inscreve no canal, que eu vou estar colocando mais conteúdo. Toda semana eu vou estar apresentando um conteúdo novo aqui para vocês, certo? Agradeço a todos vocês. Deixa o like aí, se inscreve e deixa no comentário alguma dúvida que você tem, que eu posso estar te ajudando, certo? Muito obrigado, tenha um excelente dia.